Então, hoje, vamos meditar no texto de Isaías, capítulo 9. A partir do verso 1, nos diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Que o Senhor nos abençoe. João, capítulo 1, verso 5, diz: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Apontando para a vinda do Cristo, a vinda do Salvador, o Redentor, Ele, a luz, cujas trevas foram totalmente dissipadas, Ele, aquele que nos salvou, nos libertou do império das trevas. Falar sobre Natal é falar sobre a vinda do Salvador. Falar sobre Natal é falar sobre não apenas o nascimento de uma criança, mas a vinda do Deus eterno ao encontro da sua ovelha perdida. É o bom pastor vindo atrás da ovelha perdida. É falar da nossa libertação, é falar da nossa salvação eterna. Então, nós estamos no centro de toda a história da redenção, no centro de toda a história bíblica. A luz de Deus que resplandece através de Jesus Cristo em nós. O nosso texto inicia dizendo: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Fala então de um povo que está na escuridão, um povo que está em sofrimento. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Veja, ele traz aqui essas duas tribos como um povo que estava em sofrimento, estava em escravidão, e através deles ilustrando o povo seu que vive em trevas aqui, como aqueles que estão na escravidão. E o pecado é isto, o pecado é escravidão, o pecado é separação de Deus. A pessoa sem Jesus, a pessoa sem a redenção, ele está em trevas. Somente através de Jesus pode haver o perdão, a luz, a salvação.
E o que a palavra de Deus aqui está usando para ilustrar é justamente esse povo preso na escravidão daquela época. Para esse povo que estava aflito, haverá a luz do Senhor, a libertação. Diz aqui, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Perceba que menciona aqui a Galileia dos gentios, trazendo aqui referência ao lugar de Jesus quando ele veio ao mundo. Verso de número 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, a história, a narrativa bíblica mistura fatos concretos daquela época, como as tribos de Zebulon, Naftali, que estavam em escravidão, com a história da redenção que viria posteriormente. Interessante que o último versículo que nós lemos diz assim, na última frase, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deus utilizou o profeta Isaías naquela época para trazer essa profecia, essa promessa a esse povo, e o zelo do Senhor realmente cumpriu isso. Cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse povo que andava em trevas viu grande luz. A palavra de Deus já traz como uma certeza, como algo que, embora sendo profeticamente lançado para o futuro, já lança como algo acontecido. Esse povo viu essa grande luz. Esses que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mais uma vez, repito, ele está falando a respeito da nossa salvação. Você se lembra quando o Senhor te salvou? Você consegue recordar como era a sua vida sem Jesus? Não sei quanto a você, mas eu, com certeza, me lembro com tristeza da forma com que vivia antes de conhecer a Cristo. E posso dizer com certeza que eu vivia em trevas, longe do Salvador, ignorante, seguindo o caminho de morte, até que a luz do Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, me alcançou, me libertou, iluminou a minha mente, me deu entendimento, me transformou. E assim Ele faz com cada um de nós, com cada um daqueles que Ele vai se revelando. Ele, então, é o libertador, é a luz que vem ao mundo para transformar a cada um de nós. Verso de número 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, veja só, multiplicando um povo, aumentando a alegria. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Ele fala agora a respeito da alegria que esse povo tem por conta da libertação, por conta de serem tirados das trevas e trazidos para a luz. A alegria deles é algo grandioso, e ele usa dois exemplos, como aqueles que se alegram na ceifa, ou seja, aqueles que plantam e depois chega a hora da colheita, e eles vão e colhem o fruto ali. E como é gostoso para alguém que vive na roça, alguém que planta uma lavoura, e chega o tempo e ele certamente aposta tudo naquilo, e ele faz uma boa colheita.
Ele traz esse exemplo, e o segundo é aqueles que repartem os despojos, e aqui é a figura da guerra, quando os soldados vão para a guerra, e então eles vencem a batalha. Como vencedores da batalha, eles têm direito aos despojos, pegar os bens daqueles que eles venceram. Então, ali eles pegam tudo que é de valor daquele exército inimigo. E isso traz grande alegria, tanto pela vitória, quanto pelos bens que eles se apoderaram ali. Então, essas duas figuras falam de alegria, e o nosso tema é esse: resgatar a alegria do Natal. Como está o seu coração, meu irmão, minha irmã? O que você está pensando em fazer nesse Natal? Como vai ser o seu Natal? Você tem motivos para se alegrar nesse final de ano? Talvez o ano não tenha sido bom para você. Talvez você tenha tido alguns prejuízos financeiros por conta da crise econômica que essa pandemia trouxe. Talvez você esteja entediado, cansado, porque está ficando muito preso, não está podendo passear, não está podendo divertir. Talvez você esteja meio decepcionado, porque você tinha planos, e todos os seus planos foram cancelados. E é muito ruim quando a gente perde os planos que havia feito. Talvez você esteja triste porque sofreu, você adoeceu, você passou muito medo. Talvez você perdeu alguém querido. Talvez não tenha sido um bom ano para você, como para boa parte das pessoas em todo lugar desse mundo. Mas ainda assim eu te pergunto, você por acaso não teria um motivo maior para se alegrar nesse Natal? Eu quero insistir nessa questão com você. Porque nós precisamos, de fato e de verdade, dar valor àquilo que é importante na nossa fé. Muitas vezes nós somos rápidos em dizer: sim, pastor, claro, minha maior alegria é Jesus Cristo, aleluia. Mas muitas vezes a gente fala isso meio que da boca para fora. Na prática, nós poderíamos, ou talvez você esteja meio desanimado realmente. Não estou nem um pouquinho pensando no Natal, nem pensei o que nós vamos fazer em Natal. Esse povo aqui, mesmo diante de tudo aquilo, veja a alegria o Senhor lhe aumentou. Alegram-se eles diante de ti. Verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Traz aqui a história dos midianitas, uma história de guerra, uma história de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, uma grande libertação que o Senhor fez. Da mesma forma que o Senhor derrotou os midianitas naquela época, Ele compara aqui com a quebra do jugo que pesava sobre nós. Sabe qual é o jugo que pesava sobre nós? É o jugo do diabo, de Satanás, do inimigo das nossas almas, que nos aprisionava no pecado e nos mantinha nas trevas, longe de Deus. Mas em Jesus Cristo fomos libertos, salvos, redimidos. E isso é o motivo da alegria deles.
Por que que eles se alegram como aqueles que ceifam, como aqueles que pegam seus despojos de guerra? Porque Deus quebrou o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros, o cetro do opressor. O Senhor fez isso sobre nós, queridos. O que daria o homem em troca da sua salvação? De todas as perdas que você teve esse ano, e de todas as perdas que você poderia imaginar, a pior, se possível fosse, seria estar longe de Jesus. Agora ele, o bom pastor, jamais abandona as suas ovelhas. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos ampara, é Ele quem morreu por nós e é Ele quem nos sustenta até o final da nossa jornada. Temos então todos os motivos acrescentados, aumentados, multiplicados diante dele para nos alegrarmos. Verso de número 5, ainda nessa figura da guerra, porque toda a bota que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Talvez você já tenha visto alguma cena desse tipo em algum filme, quando no final da guerra fica aquele monte de pessoas mortas e ali vai passando os guerreiros no meio de todos aqueles cadáveres e sacrificando, acabando de matar aqueles que são feridos. Há um filme muito bonito, que eu não me recordo o nome, e me veio na mente aqui agora, de um soldado cristão que salva muitos outros em meio àquela guerra. E tem cenas desse tipo. O que ele está ilustrando aqui com isso é que aquele guerreiro inimigo que está caminhando entre cadáveres, ele será eliminado. E com isso ele ilustra para nós que todo o mal será definitivamente eliminado. Que nada de mal poderá vir sobre nós. A figura de ser destruído pelo fogo. A salvação, a graça do Senhor é plena para nos libertar de toda a opressão do inimigo. Verso de número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Veja, verso 6 inicia aqui dizendo que tudo isso é por conta do nascimento de Jesus. Tudo isso que ele está ilustrando, a libertação, a alegria, é por conta do nascimento do Salvador. É um texto profético que apontava para a vinda dele, a vinda do Redentor, a vinda do Messias. Diz o texto, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será. Então, o governo aponta para a majestade, a soberania de Jesus Cristo, como sendo o Senhor de toda a glória. O Senhor eterno. O texto traz esses 4 títulos para ele: maravilhoso conselheiro, como aquele que tem todo conhecimento, que detém todo conhecimento, Deus forte, como aquele que tem todo poder, Pai da eternidade, como aquele que é eterno, que é divino, príncipe da paz, como aquele que veio para libertar e estabelecer a paz sobre nós, a paz que nos reconcilia com o Senhor, porque saiba que
sem Jesus, sem a redenção, sem o perdão dos pecados, a pessoa ainda é inimiga de Deus. Mas ao ser salva, redimida, ela recebe o perdão e a reconciliação com Deus. Verso de número 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. A profecia se encerra de forma brilhante ao pegar todas as promessas do passado, do Antigo Testamento, apontando para aquilo que foi desde o início com Abraão, Isaque, Jacó, e prosseguindo, chegando a Davi e o seu reino prometido, e daí vem, da linhagem de Davi, vem Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que trouxe paz definitiva, e essa paz definitiva, essa paz sem fim, aponta realmente para a salvação. Quando teremos a plena paz na vida eterna. Isso será desde agora e para sempre, e é o zelo do Senhor quem iria fazer isso e já fez. Essa profecia já se cumpriu. E eu espero, oro para que você desfrute dela, para que você seja uma dessas pessoas que foram libertadas, que foram retiradas das trevas e trazido para a luz do Senhor Jesus. Concluindo, a terra que estava aflita, o povo que andava em trevas, viu grande luz. Ele não fala de uma forma genérica, como se toda a humanidade fosse para a luz. A Bíblia fala de céu e inferno, de salvação e perdição. Fala, então, certamente, daqueles que são do Senhor, aqueles que o Senhor tem se revelado ao longo de todo esse tempo. E você que tem ouvido a palavra do Senhor, como diz nas Escrituras, hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Deus fala com quem Ele quer, e quando Deus fala é porque Ele está chamando. Então, se você tem ouvido, se você está me ouvindo agora, se você já ouviu do Evangelho da salvação, se você entende que Natal é o Salvador vindo ao mundo para trazer a luz eterna de Deus, então é porque Deus está te chamando. Agradeça ao Senhor e viva isso. Viva isso. Se entregue totalmente a Deus, sem restrições. Alegrem-se eles diante de ti. Nos alegremos também diante do Senhor, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito a nós, por tudo aquilo que Ele ainda fará. Não importa se esse ano foi difícil, a graça do Senhor permanece sobre nós, e a graça do Senhor nos basta, nos é suficiente. Não tenhamos medo do ano que se aproxima, se corremos o risco de ainda continuar nessa pandemia, não importa. O que importa é que temos o Senhor. O que importa é que estamos na luz do Senhor. O que importa é que, se fecharmos os nossos olhos hoje aqui, abriremos na eternidade junto ao Senhor. É isso que importa.
É isso que deve ser a razão da nossa fé, a razão da nossa alegria, a razão de levantarmos amanhã para poder trabalhar, encarar essa vida. O que nos anima, o que nos dá esperança, é saber que o Senhor nosso Deus existe, nos ama e nos libertou. Não estamos mais em trevas. E ainda que lutas e provações venham sobre nós, todavia louvaremos ao Senhor. O governo está sobre os seus ombros, e por conta disso vem a paz sem fim. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Nunca é demais relembrar que nós estamos falando do Deus eterno, todo-poderoso, que pode todas as coisas. Eu já me questionei esse ano, e talvez você também. Por que Deus está permitindo tudo isso? Por que Deus não acaba com essa pandemia? E a resposta é: não sei. Eu só sei que Deus continua o mesmo, seu poder não diminuiu. Ele não muda, não há sombra de variações nele. É o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu não sei o porquê das coisas que acontecem, porquê das misérias e sofrimentos desse mundo, mas eu digo a você, está tudo ligado à maldade, ao pecado do ser humano. Mas isso não diminui o poder de Deus, ele continua sendo o mesmo. Então, nas palavras do Senhor Jesus, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo, porque certamente venceremos também. Quero dar alguns conselhos práticos agora, para todos nós. Como que vai ser o seu Natal? Foi a pergunta que eu fiz. Quero te aconselhar a reunir a família. É tão gostoso, não é, gente? Quando nós reunimos a família. Mas agora, com essa pandemia, como é que a gente vai fazer? Não sei, e não vou aqui dar conselhos que eu possa ter que responder por isso depois. Mas reúna a família, faça festa. Sempre foi assim. Natal é tempo de estar junto com família. Eu vou lá para Goiás, para junto da minha família, que já faz um bom tempo que eu não os vejo. Segundo, faça uma boa comida. Natal é tempo de comida boa. Eu lembro que a gente era criança e ficava esperando, né? É tempo de comer isso ou aquilo, né? Faça algo gostoso. Todos nós gostamos, né? Quem que não gosta de uma boa comida? Faça algo especial. Reúna as pessoas que você ama e faça algo gostoso, faça algo especial. Dê presentes. Dê presentes. Poxa, a alegria de receber um presente, quem que não gosta de receber presente? Todos nós gostamos. Faça alguém feliz. Faça alguém feliz. Dê um presente. Como é gostoso, principalmente as crianças, ver o sorriso das crianças. Eu lembro quando eu era pequenininho, gente, eu não dormia à noite, esperando o dia. Meus pais tinham uma tradição, que escondia o presente debaixo da cama. Aí a gente levantava no dia 25, e o presente estava debaixo da cama. Gente, eu não dormia, Quer dizer, não dormia, modo de dizer, Lá pelas tantas, dormia, e eles iam lá e colocavam o presente. Levantava de manhã, estava lá o presente debaixo da cama. Que é aquilo? Que alegria. Faça alguém feliz. Dê um presente. Perdoe.
Natal é tempo de reconciliação. Tem alguém que você guarda mágoa? Tem alguém que você está meio assim aborrecido, cortou relacionamento? É tempo de perdão, de reconciliação. Lembre-se do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado naquela cruz, com os seus malfeitores zombando dele ali. Ele olha para eles e diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quem faz o mal, quem ofende, no fundo é um ignorante, que carece do amor, da graça de Deus. Tenha misericórdia daqueles que te ofenderam e perdoe, reconcilie. Quinto, tenha fé e esperança. Estamos falando do nosso Salvador, estamos falando da nossa fé. Então, renove, busque uma renovação espiritual para você entrar o próximo ano cheio de fé, de esperança, de coragem, de vontade de se dedicar a Deus. E, por fim, renove a sua fidelidade. Talvez, por alguns motivos, você voltou a alguns hábitos errados, algumas práticas que desagradam a Deus. Então, renove a sua fidelidade, a sua santidade ao Senhor. Agrade ao Senhor. Demonstre amor ao Senhor, vivendo uma vida santa para Ele. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, bendito seja o Teu nome. Nós agradecemos por Tua palavra e pedimos que o Senhor nos capacite para vivê-la. Restaura a alegria do Natal em nosso coração, Pai. A alegria da salvação em Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Nós vamos passar o momento da ceia do Senhor. Marcos, capítulo 14,